Os 5 pontos da visão das igrejas de Nova Vida da Tijuca. Testemunhar sua nova vida em Cristo. Convidar ao culto. Conectar, apresentando a 3 pessoas no dia do culto. Batizar, acompanhando o discipulado. Servir nos ministérios da igreja. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Você pode declarar isso nessa noite? Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Declare. Aleluia, 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 aleluia. Renda a Ele honra, glória, louvor, domínio, majestade, tudo isso seja dado somente a Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam suas mãos.
Obrigado, Jesus, nós te louvamos nessa noite por tua graça. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Se você puder, erga as suas mãos para o céu e declare assim, ó: num Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Não é assim, Cadu? Mesmo quando penso que é chegado ao fim, aleluia, eu só preciso adorar em meio às dores. Por quê? Pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Declare: o maior milagre Deus já fez em mim. Coloque as mãos no seu coração, se você puder. Declare isso. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam suas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, você pode declarar: aprendi a confiar meu coração. Em quem? Num Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Não é, Israel? Mesmo quando penso que é chegado ao fim, eu só preciso adorar em meio às... Eu vou deixar você cantar aí, vai. Pois o... Para ti fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Só quem foi alcançado, erga suas mãos e declare: eu fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça. E eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O quê? O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre. Para terminar a igreja, o maior milagre Deus já fez em mim. Oh glória, oh glória. Estamos aqui pela graça, e por graça podemos sentir a presença de Deus nessa noite. Por causa da graça podemos nos alegrar com nossos irmãos nessa noite. Oh, aleluia!
A graça de Deus tem nos sustentado, amém? Glória a Deus. A pedido do nosso amado bispo, hoje os louvores foram preparados de maneira especial. Podemos dizer que é um repertório mais retrô, podemos dizer assim? E como eu amo isso. É aquele repertório que denuncia a idade do crente, mas denuncia também quando o crente tem raiz, já vem fortificado, já vem fortalecido. Nós cantamos aqui sobre a graça, quantos foram alcançados por essa graça? E essa graça nos faz refletir nessa noite. Sabe qual a reflexão que ela me traz nessa noite? Ouça isso, é a minha oração, espero que seja a sua também. Pensando bem. Aleluia. Ah, é? O ministro pode errar o louvor? Pode. É porque eu já estava refletindo já. Também uma reflexão. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Pela graça, aleluia. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Para quê? Eu não sei se pensar sobre a graça você tem esse mesmo sentimento. Eu te louvarei conforme. Não existem outras palavras. Pois tu és o Altíssimo. Declare isso. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados que terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, porque pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus. Renda a Ele, diga. Pois a honra, a glória, a força. Isso. E ao Rei, somente ao Rei, e o louvor ao Rei.
o louvor ao Rei. Jesus, erga suas vozes e declare a honra. Terminar suas vozes. E o poder ao Rei Jesus e o louvor somente a Ele, somente a Ele. Jesus, oh glória, tire alguns segundos e renda a Ele a honra, a glória, o louvor. Aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Ah, se não fosse a tua graça, Deus, o que seria de nós, Jesus? Pensando bem, ei, só a presença de Jesus na tua vida, é ou não é, Cadu? Justifica tanta coisa sem saída. Diga assim, ó, diga assim, ó. É a realidade que eu não posso me afastar. Só quem é de verdade, declare. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Oh! Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Talvez um vivo morto sem poder me levantar. Mas você está aqui de pé, declare. Oh, não. Senhor, nós dizemos para Ti, não nos faça dar um passo, Senhor, se a Tua presença não for conosco. Para nós só nos interessa se Tu estiveres conosco. Só Tu me entendes e não me censuras, mesmo sei que Te aborreço. Mas eu Te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas faltas que cometo contra Ti. Ah, isso vai falar com você, ó. Se for preciso me exortar, fale comigo, estou ouvindo.
fala comigo acordado, peça isso, ó. Ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Declare isso com os braços abertos assim, ó. Diga: não me deixe. Diga: nem por um minuto, por favor. Toda a igreja: não. Diga isso. A minha alma chora, grita, implora. Diga você, vai. Cante comigo assim, ó. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Quantos querem aqui? Quantos querem? Ó, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Pelos olhos da fé você pode contemplar isso nessa noite, meu irmão. Onde nem sul, nem norte existirá. E pensando nisso, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, pela graça, eu que era cego agora posso ver, contemplar. Só quem pode contemplar nessa noite, erga suas mãos. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. A igreja, glória. Ao autor da minha fé. Puxa aí na sua imaginação, declare isso para Ele. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir. Vai ser muito melhor do que esse. O encontro triunfal, rever amigos que, oh glória, um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Erga suas mãos e declare isso. Pois temos todos somente um só Senhor. Aleluia! E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim
Ah, não, você vai ter que dar um glória. Voltará, voltará, enfim. Declare, por isso eu. Oh, glória, glória ao Autor. Glória, glória ao Autor da minha fé. Declara assim, ó. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O quê? Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Declare mais forte. Ei! Minha fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Dê glórias a Ele, aleluia. Após dar um glória a Deus, você pode ocupar o seu lugar com muita alegria no seu coração. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor. E eu quero te convidar nesse momento de semeadura, nesse momento de fé, de gratidão ao Senhor.
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Maravilha de amor lhe fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, diga: só então agir, ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo, declara, igreja, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então agir, ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Nosso irmão Júnior, para a glória de Deus, aleluia. Se pudesse, coloque de pé aí e entregue tudo, 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 tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo agora só então agir, ver que o Senhor, quando tudo deixares, diga, no altar. Quando tudo deixares, aleluia. Noite de festa, noite de alegria, noite de vitória, noite de louvarmos ao Senhor por todos os seus benefícios e nos alegrarmos com mais 2 servos do Senhor que terão seus ministérios pastorais reconhecidos nesta noite, pessoas levantadas por Deus para militarem no campo, na seara do Senhor. Glória a Deus por isso. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê uma palavra que abençoe vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. O título da mensagem desta noite se denomina
4 objetos que nunca podem faltar em seu pequeno quarto. Eu sei que a mensagem de hoje, a mensagem de uma ordenação pastoral, geralmente se aplica aos candidatos e, naturalmente, objetiva que eles recebam, acolham no seu coração esta palavra. Mas, como a palavra de Deus jamais volta vazia, a palavra de Deus, ela penetra em terra fértil e germina, dando frutos. Eu tenho certeza que não apenas os 2 novéis pastores deste ministério hão de acolher essa palavra, mas todos os presentes e também aqueles que nos assistem de forma online. Por isso, eu convido a que você abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. E eu gostaria de, nessa mensagem de hoje, ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu gostaria de começar a leitura com o versículo de número 8, na sua primeira parte. E aqueles que encontraram 2 Reis 4, versículo 8, eu convido que, por favor, se coloquem de pé, para que possamos fazer a leitura inicial. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Registra assim a palavra do Senhor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a Tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, todas as nossas vidas. Mas de maneira especial aos 2 candidatos que hoje são levantados ao ministério pastoral. Sê com eles, com suas famílias, com tudo que eles fizerem, que tudo isso redunde na Tua glória. E pedimos, Deus, como já foi cantado nesta noite, fala conosco. Não deixe de falar conosco nem um segundo nesta noite. E o que nós fazemos? Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. O texto que nós lemos diz que certo dia passou Eliseu por Sunem, uma vila, um local que era apenas mais uma das vilas no meio do caminho que aquele homem já tinha trilhado tantas vezes. Mas algo acontece em Sunem que faz com que Sunem se torne um destino certo na vida de Eliseu. Algo acontece na cidade de Sunem que faz com que aquela cidade fosse um porto seguro para Eliseu. E o que acontece na vida deste homem vai fazer com que ele possa observar, na intimidade que ele vai ter, no local que ele vai receber, 4 objetos que nunca podem faltar em vossas vidas. Continua o texto dizendo no versículo de número 8, onde se achava Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. A primeira característica dessa cidade de Sunem é que havia uma mulher, uma sunamita, não confunda com sulamita, a de Salomão. A sunamita era uma mulher rica, era uma mulher casada, ela era uma mulher que tinha bens, mas acima de tudo era uma mulher bondosa. Diz o texto que ela é uma mulher rica e diz que o constrangeu a comer pão, e daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Ninguém mais na cidade ofereceu pão para esse homem. É possível que ele passasse por aquela cidade e as pessoas o ignorassem, mas aquela mulher tem algo diferente. Ela honra o servo de Deus. Nós aprendemos na Bíblia sobre vários tipos de honra. Nós aprendemos em Êxodo capítulo número 20 que nós devemos honrar os nossos pais. Nós aprendemos em Levítico capítulo 19 que nós devemos honrar os idosos. Nós aprendemos no texto que Paulo escreve a Timóteo que nós devemos honrar as viúvas.
A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27 que nós devemos honrar os nossos patrões. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que nós devemos honrar as autoridades instituídas sobre as nossas vidas. Inclusive, nós devemos honrar, por exemplo, a honra a quem honra. Romanos capítulo 3. Mas uma coisa que vai acontecer com os novéis candidatos ao pastorado, que hoje aqui serão reconhecidos como tais, é que vocês vão passar a receber uma honra que vocês não recebiam antes. Claro, nós devemos honrar a todos. Romanos capítulo 3 fala sobre isso, 1 Pedro capítulo 2 fala sobre isso, mas uma vez se tornam pastores, vocês recebem um legado de autoridade sobre vossas vidas, mas também as pessoas começam a honrá-los, e nisso está uma bênção, mas nisso está também um perigo, quando a honra faz com que nós pensemos que nós merecemos mais do que outros, quando receber honra se torna apenas um afago ao nosso ego, quando esse títulozinho que vocês vão carregar, uma letra P, R, ponto, antes dos vossos nomes, pode fazer com que em alguns momentos vocês se alterem e pensem que tem algo a mais em relação ao nível de espiritualidade que qualquer outro irmão na fé. Não pensem nisso. Cuidem para não fazer com que a honra se torne uma armadilha em vossas vidas. A palavra de Deus diz, e ela declara, que Satanás, quando no céu, ele era honrado. A Bíblia diz, e aí nós temos Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, que ele era o querubim da guarda ungido, Machia. Ele tinha sido ungido, um querubim da guarda, ele tinha responsabilidades, mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 14, que isso sobe ao seu coração, e por causa disso, ele teve a queda que teve. A Bíblia diz, quando Paulo traz recomendações ao seu discípulo e filho na fé Timóteo, que não podemos ser imprudentes, ser muito rápidos em colocar as nossas mãos na cabeça de outros para passar autoridade, para que não se ensoberbeçam e não caiam na armadilha que caiu Satanás. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher de Sunem, é que essa mulher traz honra, mas nós, líderes, devemos cuidar para que a honra não se torne uma armadilha em nossas vidas. Lembrando sempre, além das honras que nós já citamos aqui, que toda honra deve ser atribuída, João capítulo 5, ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos honra, nós agradecemos, nós valorizamos, porque aquele que honra semeia a palavra e é abençoado pela prática da palavra, mas nós, imediatamente, pegamos essa honra que recebemos e atribuímos a glória ao Senhor. Continua dizendo esse texto, que onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Eu sei que na Nova Almeida atualizada, diz para se alimentar, para tomar uma refeição, mas o hebraico que está aí é o lechem, que significa pão. Ela constrangeu ele, olha, coma pão, e nós então devemos entender, um segundo aprendizado, da passagem que Eliseu tem, quando passa pela cidade de Sunem, é que ele se alimenta de pão. Meus amados irmãos, o pão, ele é descrito como o primeiro elemento que nós temos naquela aliança, onde um tipo de Cristo aparece a Abraão, Gênesis capítulo 14, Melquisedeque, quando ele traz pão e vinho. E é interessante nós notarmos que lá em Mateus capítulo 26, quando o Senhor Jesus, ele aparece naquela ceia, ele pega dentre todos os elementos exatamente os mesmos que Melquisedeque leva, pão e vinho. E pão, meus amados irmãos, é um alimento que tem muitos significados. Quando Israel vai sair do Egito, ainda dentro de uma esfera de escravidão, Deus manda fazerem pães que fossem ázimos, que fossem sem levadura, que fossem leves, que fossem rápidos de fazer, e por 7 dias deviam comer aqueles pães.
Isso em Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 16, eles já estão no deserto, não há o que comer, e a Bíblia diz então que Deus os supre com aquilo que Salmo 78 vai dizer, que é o pão dos anjos, a comida dos anjos, que é o pão que desce do céu, que é o maná. O maná que vai sustentar Israel por 40 anos, até quando Josué vai descrever no capítulo 3, Israel vai entrar na terra prometida, e lá não precisariam mais de comer aquele pão que descia dos céus. Mas é interessante notar, meus amados irmãos, que Jesus pega então esse elemento, e quando pega aquele pão da ceia, ele quebra aquele pão, e o quebrar demonstra crocância, não era como um pão francês, era um pão que se quebrava. Ele demonstra naturalmente a natureza do pão. A natureza do pão tem muito a ensinar a vocês, queridos pastores, que ingressam no ministério, e a todos nós. Porque não existe pão in natura. Você não semeia pão. Você não fabrica pão apenas jogando a semente. Não, você não produz pão. O que você precisa fazer é colher trigo. Mas você também não consegue fazer pão sem pegar o trigo e unir a outros trigos e esmagar os trigos e fazer com que esses trigos percam a sua beleza. O trigo perde a sua beleza, depois de perder a sua beleza vira pó, não tem mais forma nenhuma senão o de uma poeira, e uma sobre a outra ele é socado. O pão é batido. O pão então começa a ganhar uma nova forma, e depois disso o pão ainda não está pronto, porque se você comer essa massa do trigo, você vai passar mal. É necessário que ele passe pelo fogo. Aleluia. Só depois do fogo, aquilo que era trigo, que depois se tornou poeira, depois se tornou massa, só depois do fogo, ele está pronto para ser absorvido pelo nosso organismo. Meus amados irmãos, ministério pastoral, ele exige de nós que nós passemos pelo fogo. Não pense você que uma simples ordenação ministerial vai fazer com que você então descanse, relaxe, se acomode, não. A vida ministerial é uma vida que faz com que nós tenhamos que entrar sempre pelo fogo, temos que ser socados, temos que perder muitas vezes a forma que nós tínhamos, porque a forma que nós tínhamos, agora nós devemos ter outra forma, nós devemos refletir Cristo em nossas vidas. Agora não é agora mais a tua glória, é de Cristo, o ministério é de Cristo, os frutos são para Cristo. Essa é a forma do pão que passou pelo fogo. Jesus, ele pega o pão, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 15, e ele multiplica por 2 vezes os pães. E é interessante notar que o Senhor Jesus, quando vai ser tentado por Satanás no deserto, em Lucas capítulo 4, Satanás o tenta, dizendo para que ele transformasse aquela pedra em pão. Transforma essas pedras em pães. Você vai se satisfazer, mas Jesus não dá lugar a Satanás, pelo contrário, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa Deuteronômio capítulo número 8, usa a própria palavra. Meus amados irmãos, por isso que o Senhor Jesus em João capítulo 6 diz: eu sou o pão da vida. Nós aprendemos então que essa mulher rica de Sunem, ela o constrange a comer pão, e nós aprendemos que esse pão é o alimento que nós devemos comer todos os dias. Tanto é que no meio do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus disse e nos ensinou a orar, dizendo que nós devemos pedir o pão nosso do primeiro dia da ordenação ministerial, o pão nosso de nosso currículo espiritual, não, é o pão nosso de cada dia. Pastores, aprendam uma coisa: a cada dia nós devemos buscar ao Senhor, a cada dia. Não é a ordenação ministerial, não é o ingresso ao pastorado que vos fará relaxar. Temos que pedir
ao Senhor e comer todos os dias o pão que Ele nos dá. O texto continua dizendo, no versículo número 9, ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Uma outra característica que vai pesar ainda mais em vocês, porque pesa em todo cristão, é a nossa reputação. Billy Graham dizia que a Bíblia que nossos vizinhos leem somos nós. Eles não leem a Bíblia sobre papel, eles leem o nosso testemunho, veem o nosso testemunho. Essa mulher, ela chegou à conclusão que ele era homem de Deus, não porque ele pregou para ela, porque o texto oculta essa informação, não que alguém falou para ela que ele era homem de Deus, porque o texto também ignora essa alternativa, que nós podemos apenas elucubrar, só que nós temos que entender, que o texto diz: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo no meio de sua geração, Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz sobre Jó, capítulo 1, que Jó era um homem íntegro e reto, um homem que tinha reputação. Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel era fiel e nele não se achava erro. Mateus capítulo 6 diz que João o Batista era temido por Herodes porque era homem justo e santo. Cornélio, a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que era um homem reto, íntegro, justo. Então, uma coisa que nós devemos entender é aquilo que o Senhor Jesus nos alerta no Evangelho de Lucas, que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Vocês já não serão vistos como novos convertidos, já não serão vistos como cristãos que estão na adolescência espiritual, vocês serão vistos como líderes, e mais, como referências do rebanho. Então atentem para que as pessoas possam ver em vossas vidas, e esse é um peso que todos nós carregamos, amados irmãos. Não há um sequer cristão que não carregue essa responsabilidade, mas como líderes, o peso é maior, porque o Senhor vai cobrar mais, que é de ter um bom testemunho. Não é isso que Atos 6 diz, quanto à instituição dos 7 que haviam de servir à mesa, Atos capítulo 6, então, que tenham boa reputação para com os de fora. O Espírito Santo manda a igreja observar a boa reputação. É por isso que Jesus falou: olha, é pelos frutos que vos conhecerão, não é pelo PR ponto, não é pela plaquinha, não é pela carteirinha, é pelos frutos. Tenham isso em mente, sempre em vossas vidas. Essa mulher então, ela se volta ao seu marido, e diz o versículo número 10 no seu início: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto. Façamos, pois, onde? Em cima, um pequeno quarto. Essa mulher tem recurso, essa mulher tem um bom coração, essa mulher tem visão, essa mulher, ela aquece o seu coração, o reconhecimento de um homem que é servo de Deus, mas essa mulher também tem iniciativa, e da iniciativa ela parte para a ação. Olha, ela não pergunta a Eliseu se ele quer ter um quarto, ela não oferece alugar um quarto de sua casa, ela diz para o marido: façamos. Ela determina ao marido: marido, nós vamos fazer, façamos. Ela tem iniciativa ali, uma grande mulher que temos na história, e que muitas vezes necessitada por muitas lideranças. Essa mulher tem que ser reconhecida, é uma líder.
Ela fala: façamos, vamos fazer. Agora, onde? Em cima. Um pequeno quarto. O pequeno quarto nos lembra aquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, sobre nós termos, ou entrarmos no quarto, fecharmos a porta e clamarmos ao Pai. É um local de intimidade com Deus. A Bíblia registra 222 orações. Tamanha importância que a Bíblia dá ao momento devocional da criatura com o seu Criador. Mas há muitos pastores que são tentados, e eu vou usar o termo tentado no sentido amplo, no sentido lato, eles são levados pelo seu próprio coração a entenderem que o seu ministério se limita ao púlpito, se limita ao culto, se limita a essas 2 horas que nós temos entre o início do louvor e a oração final. E não, vamos preparar um quarto para ele, um quarto pequeno, não precisa de coisa grande, não precisa de luxo, é um quarto pequeno, é um local de intimidade, de preparo, de descanso, de renovação, mas é um quarto para ele, só para ele. A liderança, ela tem que entender que tem que ter o seu quarto pequeno, o seu quarto de oração, porque nós devemos orar ao Senhor em todo momento. Deus quer naturalmente em nossas orações que nós oremos em todo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Nós podemos orar em horários definidos, como Atos capítulo 3, nós devemos orar sem cessar, como Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, já aqui citado. Nós podemos orar, por exemplo, no templo, 2 Crônicas capítulo 7, onde Deus falou: eu vou atender a oração que se fizer aqui. Mas nós podemos orar dentro de um grande peixe, como Jonas capítulo 2 explicita. O que nós não podemos deixar de fazer é deixar de orar. Por isso que Jesus fala tanto sobre oração, e ele fala que nós devemos orar, mas nós devemos orar persistentemente. Lucas capítulo 18, como aquela viúva, que todo momento ela orava, para que Deus possa atender as nossas orações, e orando de maneira sincera, Salmo 37, nós possamos ter revelações de Deus, como diz Jeremias capítulo 33, nós devemos pedir ao Senhor que nos mostre, que abra os nossos olhos, que nos dê a direção. Líderes, não é apenas o ministério da pregação, mas o ministério de todo cristão começa com o ministério da oração, que é a vida de intimidade com Deus. É interessante notar que o pequeno quarto não ia ser feito do lado nem atrás, mas façamos em cima. Nos lembramos de Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai, pois, as coisas que são do alto e não as que são da terra. Nós devemos buscar as coisas de cima, aquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o quarto pequeno é o quarto de cima. O quarto pequeno é o quarto que as pessoas vão passar na porta e não vão ver, porque o quarto está lá em cima. É o quarto que a igreja não vai ver. As pessoas julgam as lideranças. As pessoas perseguem as lideranças. Há uma incompreensão muitas vezes da própria igreja, as lideranças. Mas elas veem o que os seus olhos observam. Mas no quarto pequeno, só Deus estará olhando vocês. E a minha pergunta é: qual o objetivo do vosso pastorado? Se não agradar ao Senhor, a começar com os alicerces da oração. Mas o texto continua dizendo no versículo número 10, na sua continuação: façamos, pois, em cima um quarto pequeno, diz o texto, obra de o quê? Pedreiro. Obra de pedreiro. Esses locais de relacionamento com Deus tem que ser locais construídos de pedra, ou seja, locais definitivos, não temporários. Nós não podemos buscar uma intimidade com Deus somente quando vamos no retiro de carnaval.
Nós não podemos só buscar intimidade com Deus no momento que nós vamos fazer uma prova, uma entrevista para um trabalho. E nós precisamos, Deus me dar a resposta. Nós não podemos buscar uma intimidade com Deus apenas quando nós vamos fazer uma prova vestibular. Ou quando estamos doentes no leito. Olha, estou doente, Deus me cura. Porque a nossa parede, a parede do nosso quarto pequeno não pode ser de palha. A parede do nosso quarto pequeno não pode ser de barro. A parede do nosso quarto pequeno tem que ser de pedra. Tem que ser definitiva. Tem que ser um hábito diário. Tem que ser uma vida constante com Deus. Você não pode ser apenas mais espiritual quando você estiver na igreja, mas também tão espiritual quanto quando você estiver no seu quarto pequeno. Porque pedras falam tanto. Aí você fala, Gênesis capítulo 28, Jacó vai dormir com um travesseiro de pedra. Ou seja, dormir numa situação desconfortável, mas é no travesseiro de pedra que ele tem aquela visão. Não importa onde há pedra, Deus quer falar. Nós vemos, por exemplo, uma pedra que recebe nome. Quando nós lemos ali, uma pedra que Samuel ergue, entre Sem e Mispa, ele coloca o nome de Ebenezer, é porque tem um significado. O altar de pedra de 1 Reis, capítulo 18, foi consumido pelo fogo de Deus, mas as 12 pedras permaneceram. Mas uma pedra, que é a nossa maior pedra, que é a pedra que nunca nós podemos esquecer, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Jesus Cristo é a rocha onde nos fundamentamos. O vosso ministério, a vossa vida, o vosso quarto pequeno tem que ser de pedra. É por isso que Efésios capítulo 2 vai falar da pedra de esquina, da pedra de apoio. Toda a construção vai se basear em Jesus Cristo. A vossa vida espiritual vai se basear em Jesus Cristo, obra de pedreiro. E aí então, nesse pequeno quarto, que essa mulher de Sunem, não conhecemos o seu nome, mas é uma mulher que tem iniciativa, que tem coração, que tem visão, que tem ação, que lidera, que tem iniciativa, fala, marido, nós vamos construir. E ela tem razão no que faz, mas quando ela manda construir, ela coloca 4 objetos nesse pequeno quarto. Eu quero dizer a vocês, 2 novéis pastores, eu quero dizer a todos os presentes, que no nosso pequeno quarto, existem 4 objetos, que nunca podem faltar. O primeiro deles, nós lemos, e ponhamos-lhe nele uma cama. E ponhamos-lhe nele uma cama. Meus amados irmãos, o ministério tem honraria. Mas ministério, e isso não é uma palavra profética, é um fato bíblico. Ele traz desgastes, ele traz decepções, ele traz desânimo. Quantos líderes já desistiram, abandonaram a mão do arado, esquecendo que o Senhor Jesus fala ali em Lucas capítulo 19, aquele, pois, que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, não está apto para o reino. Meu Deus, olhe você, Lucas 12, aplicando-se com um peso, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Lidar com desânimo, lidar com falta de reconhecimento, lidar com frutos parcos de uma semeadura árdua, não é fácil. Por isso, que a primeira coisa que essa grande mulher faz é, vamos colocar nesse quarto uma cama. Por quê? Porque nessas horas nós devemos descansar em Cristo. Descanse em Cristo. Cristo o chamou. Cristo conhece as vossas limitações. Cristo conhece as vossas dificuldades.
E uma coisa é certa, Ele nunca vos deixará. Meus amados irmãos, nosso pastor, naquele salmo tão conhecido, 23, versículo 2, diz que Ele nos leva a águas de descanso. No momento que a sua garganta secar, Ele vai te levar a águas de descanso. Aí você descansa, sabe onde? Salmo 91, outro texto muito conhecido, à sombra do Onipotente. E aquele que disse em Isaías capítulo 40, versículo 29, que Ele faz forte ao cansado, Ele diz, olha, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Versículo 31, voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O fato é que o cansaço chega, mas nós somos renovados no Senhor. Essa é a promessa do Senhor, que existem fardos. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o meu fardo é leve. Então, meus amados, descanse no Senhor. Nos momentos mais difíceis, descansem no Senhor. Vocês podem me lembrar qual é o primeiro objeto que essa mulher coloca no quarto de Eliseu? Uma cama. O texto continua dizendo sobre o segundo objeto que essa mulher manda colocar no quarto de Eliseu e que nunca pode faltar em nosso quarto: uma mesa. Uma mesa. A mesa representa o local onde nós comemos, a comunhão com o corpo de Cristo. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, já falei o texto de Deuteronômio 8, que Jesus cita ali em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Lucas capítulo 12 fala, o nosso alimento é mais do que o que nós comemos, é mais, muito mais do que isso. Perguntaram a Jesus sobre a comida, naquele texto que ele está naquela região de Samaria, João capítulo 4, Jesus falou, o meu alimento consiste em fazer a vontade de meu Pai. Nós devemos então nos alimentar da palavra. Nós devemos, meus amados irmãos, somos líderes, mas nós devemos sentar e ouvir. Ouvir nossos pastores, ouvir nossas lideranças, ouvir nossos líderes espirituais, ouvirmos pregações de pessoas que são de outros ministérios, Deus tem usado, temos que ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, porque nós pregamos, porque nós ensinamos, porque nós ministramos, eu não preciso sentar, mas aquela mesa é quando nós comemos, porque todos nós precisamos do alimento espiritual, assim como o mais novo convertido precisa, nós precisamos de nos alimentar espiritualmente. Então, naquele quarto, 2 objetos nós já falamos. Repita para mim qual é o primeiro objeto que não pode faltar no seu pequeno quarto. Uma cama. Qual é o segundo objeto que não pode faltar no seu pequeno quarto? Uma mesa, local de alimentos. Há um terceiro objeto que não pode faltar em seu pequeno quarto. E diz o texto no mesmo versículo número 10, e uma cadeira. Nós devemos sentar e estudar na palavra de Deus. Comer em pé significa que você come algo com pressa, que você não para dar atenção àquele momento. Você pega o alimento, sai comendo e você está pensando em outras coisas, mas quando nós sentamos para comer diante daquela mesa, nós paramos, nós pausamos, e nós começamos então a dedicar um momento para que nosso corpo se adeque na melhor recepção daquele alimento. Nós devemos meditar na palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, 97, dia e noite. Afinal de contas, nesse mesmo hino do Salmo 119, no versículo 103, diz que a palavra é como mel em nossas bocas. Se você não sabia, todos os alimentos do mundo têm prazo de validade, com exceção de um. Só existe um alimento em toda a terra
que você pode comer tendo 1000 anos de existência. Se acharem mel de 1000 anos, você pode comer. É o único alimento. E não é por coincidência que a palavra de Deus é mais doce que o mel. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 24, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então nós devemos dedicar tempo em ouvir a palavra, nos alimentando da palavra de Deus, mas nós devemos meditar na palavra de Deus. O reformador Martinho Lutero, quando lá esteve, entre 1521 e 1522, no castelo de Wartburg, com um sobrenome, um apelido diferente, Cavaleiro Jorge era o seu nome, deixou a barba crescer, mudou o seu nome, ficou lá escondido, e naquele período então ele tinha um ditado que ele recitava todos os dias em latim. Ele dizia, oratio, meditatio e tentatio, 3 termos. Ele acordava, ele sentava na sua cama e recitava para si próprio 3 palavrinhas, oratio, meditatio e tentatio. Oratio, eu não vou sair desse quarto sem orar. Meditatio, depois de orar, eu vou me dedicar a meditar nas Escrituras Sagradas. E em terceiro, tentatio, aí eu posso enfrentar as tentações. Meus amados irmãos, falamos de 3 objetos. Falamos da cama, falamos da mesa, falamos da cadeira, e eu finalizo com o último objeto, que não pode faltar em seu pequeno quarto. E um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Encerra o versículo número 10 e o nosso texto desta noite. E um candeeiro. A Bíblia fala que a Trindade é luz. Salmo 27 diz que Jeová é a luz da nossa salvação. Mateus capítulo 3, Atos capítulo número 2 mostram que o Espírito Santo ilumina a nossa vida. E o Senhor Jesus, é interessante notar que existem dois grandes testamentos na Bíblia. O Antigo Testamento, que engloba todas as alianças antes de Jesus, e o Novo Testamento, que engloba a aliança em Cristo. Os últimos capítulos destas 2 grandes alianças, elas se encerram falando que Jesus é luz. Se você observar o capítulo número 4 de Malaquias, ele diz que o Senhor é o sol da justiça. E em Apocalipse capítulo 22, que encerra a nova aliança, diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Jesus é luz. Agora, Jesus que é luz, ele fala inclusive sobre isso em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Ele vai falar para os seus discípulos, no Evangelho de Marcos, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós somos a luz que reflete a Cristo nessa sociedade. E aí eu encerro com um lembrete daquele texto que João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo número 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Note que nós devemos, em primeiro lugar, andar na luz. Em segundo lugar, mantermos comunhão uns com os outros. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Às vezes, nós esquecemos de andar na luz e não podemos deixar de fazê-lo. O texto diz que naquele quarto tinha que ter uma cama, naquele quarto tinha que ter uma mesa, naquele quarto tinha que ter uma cadeira, mas, fundamentalmente, naquele quarto tinha que ter luz. O meu desejo é que Deus abençoe os 9 pastores, todos os pastores presentes, todos os servos de Deus, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, com a palavra de Deus, e que Deus vos abençoe rica e abundantemente, em nome
de Jesus. Fiquemos de pé. Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e te agradecemos, porque a tua palavra adentra em nosso coração e transforma a nossa vida. Muito obrigado pelo exemplo que nos legou esta grande mulher, cujo registro do nome a Bíblia nem se preocupa em mencionar, mas os frutos de sua vida sim. Frutos esses que ecoaram na vida de Eliseu e ecoam em nossas vidas, em cujos quartos jamais devem faltar os elementos, os objetos aqui citados. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu gostaria de pedir os irmãos que estão encarregados de trazerem 2 cadeiras. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a todos os pastores presentes nesta noite que, por favor, se coloquem de pé e possam, de maneira gentil, subir aqui a este púlpito, a essa plataforma, pois nós vamos agora, então, proceder à ordenação pastoral. Vou pedir que, por favor, tragam o azeite. A Igreja de Nova Vida, muito obrigado. Muito obrigado. A Igreja de Nova Vida, ela tem por hábito, posso pedir a gentileza? Obrigado, pastor. Ela tem por hábito consagrar os seus líderes junto aos seus cônjuges. A Igreja de Nova Vida, ela tem uma praxe antes de ordenar uma pessoa ao ministério. O pastor da pessoa, então, ao fazer o convite, pede alguns documentos que são do testemunho público. A Igreja de Nova Vida pede ao candidato, antes de oficializar o convite, mas quando do convite primevo, que ele apresente uma ficha de nada consta do SPC, uma ficha de nada consta da Polícia Federal, uma certidão de antecedentes criminais, também pede um laudo psicológico, porque o ministério pastoral exige muita pressão, e aí nós temos então que ter esse laudo em mãos. Depois disto, são chamados à entrevista com o nosso bispo-presidente, para que ele possa então, com outro olhar, que não do próprio pastor que deseja ordenar os candidatos, ele possa entrevistar o candidato e a sua esposa. E uma das perguntas que ele faz ao candidato e aos candidatos é: ele é o mesmo em casa como ele é na igreja? Ele te trata bem? Ele te respeita? São perguntas básicas que são feitas. E é por isso então que é um costume na Igreja de Nova Vida, quando nós ordenamos um pastor ao ministério, nós orarmos também pela sua esposa, porque a esposa carrega muito dos fardos de seu marido no ministério. Então, eu gostaria de convidar o primeiro dos candidatos a que suba, Israel Danon e Bruna, sua esposa, para que se assentem aqui, por favor, pois nós vamos orar, impondo as mãos sobre eles, com imposição de mãos do presbitério que aqui está. Podem tomar seus assentos. Por favor, muito obrigado. Eu convido a que todos se coloquem de pé, por favor. E nesse momento eu peço que os presbíteros presentes possam estender as suas mãos sobre os candidatos. Estenda a sua mão também. Vamos então orar, ordenando ao ministério pastoral. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento agora, Pai, em nome do presbitério que aqui está reunido, sob a autoridade que é concedida pelo presbitério e o episcopado da Igreja de Nova Vida,
Eu ordeno ao ministério pastoral Israel Danon. Nesse momento agora, Pai, com a imposição de mãos do presbitério, eu peço derrame sobre ele dons que ele ainda não recebeu e que jamais se apartem de sua vida. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos o seu ministério, nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos a fim de que em todo momento o teu Espírito Santo esteja dirigindo os seus passos e tornando um semeador frutífero para a tua obra e para a glória do teu santo nome. Nesse momento, com as nossas mãos erguidas, nós abençoamos a vida de Israel Danon e nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. E todos que concordam com essa oração digam amém. Amém. Vamos erguer nossas mãos agora para a sua esposa Bruna. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos por tua filha e serva Bruna. Nesse momento, Pai, agradecidos a ti por teus planos de uni-los em matrimônio e em família, que nesse momento derrame sobre ela o que nunca lhe faltou, sabedoria vinda do alto, que jamais lhe confisques, Pai. Pelo contrário, sobeja sobre a sua vida. Senhor, dá-lhe forças, dá-lhe entendimento, dá-lhe percepção e usa, Senhor, como essa coadjuntora à vida ministerial do teu filho servo, pastor Israel Danon. Sê com ela em todos os passos de sua vida, e que em nome do Senhor Jesus renoves nela, Pai, os dons e talentos a ela outorgados desde sua apresentação. O que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre eles, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Se houver algum pastor que queira uma palavra, dar uma palavra, fazer uma oração pelos nossos irmãos, eu aqui então abro o microfone. Algum dos amados pastores gostaria de dar uma palavra. Pai amado, em nome de Jesus, agradecidos a ti, nós abençoamos os teus servos e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você pode descer, já fica aqui conosco. Eu declaro que esse presbitério, então, agora já é composto por mais um integrante, pastor Israel Danon. Convido aqui o nosso irmão Carlos Eduardo e sua esposa Mila, que por favor tomem seus assentos, para que nós possamos igualmente consagrá-los, abençoar as suas vidas e consagrar o pastor Carlos Eduardo ao ministério pastoral. Estenda as suas mãos, convido a esse presbitério que por favor também estenda as suas mãos sobre a vida do servo do Senhor, Carlos Eduardo. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento eu oro pela vida de teu filho e servo, Carlos Eduardo. Muito obrigado pelo que tens feito em sua vida e pela confirmação desse chamado, assim como foi com o pastor Israel Danon, na noite de hoje. Chamado este que já tem sido visível a todos os que têm convivido com eles. Nesse momento agora, nós, como presbitério aqui reunidos, impomos nesse momento as nossas mãos sobre a vida do teu filho e servo, Carlos Eduardo Moura. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a sua vida, renova suas forças, outorga ao teu filho e servo dons e que estejam sempre visíveis em sua vida. Abençoa todo o seu trabalho ministerial e que nada dele confisques jamais, para que tudo que ele faça glorifique ao teu santo nome. Nós, como presbitério reunidos, na autoridade que é concedida pela tua palavra e anuída pelo conselho de Nova Vida, nós ordenamos o teu filho ao ministério pastoral. E nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento agora, estenda a sua mão para a sua esposa, a nossa irmã Mila. Pai amado, nesse momento, nós oramos por tua filha e serva, a nossa irmã Mila. Sê com ela, Pai. Como nós oramos por Bruna, há poucos minutos,
Pedimos que sobre a vida deles, e de maneira especial sobre a vida de Mila, derrames sabedoria vinda do alto. Palavras que reanimem o teu filho em momentos difíceis e seja usada para fortalecê-lo e ajudá-lo no cumprimento do seu ministério, assim como ele faz com ela. Pai amado, abençoa a sua vida, fortalece os seus braços, e Senhor, que em nome do Senhor Jesus, abençoes de maneira rica e abundante. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Podem se colocar de pé. Pode retornar. O presbitério agora então se completa com mais um candidato que nesta noite foi ordenado. Tudo que foi dito aqui não apenas foi dito aos 9 candidatos, a quem parabenizo, todo o presbitério aqui, ao qual agradeço, muito obrigado pela vossa presença nessa noite tão especial. E faço questão, diante de nós orarmos, encerrando esse culto, nós temos aqui o privilégio de ter o pai e o avô, que são pastores, de um dos nossos pastores. Eu gostaria então de convidar a que os dois possam fazer a oração final, antes de nós impetrarmos a bênção apostólica, que possam fazer uma oração pelo vosso neto, pastor Israel, e também pelo candidato, pelo pastor, novo pastor, Carlos Eduardo, que nós chamamos carinhosamente de Cadu. Após o encerramento dessa reunião, os pastores vão cumprimentar os candidatos, mas eu vou pedir que os os novos pastores, possam ficar aqui à frente, para que toda a igreja possa cumprimentá-los. Mas nós temos, antes dessa oração final, uma pequena lembrança a trazer, temos as flores a dar a nossas irmãs, que Deus abençoe, temos um pequeno presente a entregar aqui aos nossos candidatos, pastor Israel, pastor Cadu, por favor, que recebam esse símbolo dessa lembrança tão bonita. E eu chamo aqui, que Deus abençoe minhas amadas irmãs, eu chamo aqui então o pai do pastor Israel Danon para fazer uma oração, depois o avô, pastor Sérgio, pastor Iosef. Senhor, em teu nome, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, Pai, pelo teu chamado à vida do meu filho desde antes de nascer, Senhor. Como essa comprovação, Senhor, agora. Quero te agradecer, Senhor, por esse filho que tu me deste, Senhor, por esse privilégio de ser pai dele, e pelo teu cumprimento na vida dele, Senhor, e que ele seja realmente essa bênção, Senhor, como tem sido desde nascer, Senhor, o filho que ele é, o marido que ele se tornou, e certamente em breve, no teu tempo, Senhor, o pai também, mas que ele seja realmente por ti usado para cumprir o teu propósito já profetizado, Senhor, antes dele nascer. E como a mãe, quando estava na barriga, Senhor, ele estava na barriga, como cantava a música Consagração, como foi cantada hoje. E já te consagrava, Senhor, também ele. Eu quero te agradecer, Senhor, e que tu esteja realmente derramando, não somente da palavra, da oração, que nós, como seres humanos, fazemos, mas que tu esteja realmente derramando, Senhor, da tua unção, e que tu esteja agindo poderosamente através da vida do Israel. Também te agradeço, Senhor, pelo Cadu, um jovem, Senhor, que eu tenho tido já algum contato na igreja lá de Vila Isabel. Um jovem sempre disposto, Senhor, a servir. Um jovem sempre disposto a estar cumprindo, Senhor, o teu propósito. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse propósito de estar chamando ele também para o teu ministério.
E eu te agradeço, Senhor, assim como Tu tens colocado a Bruna na vida do meu filho e sendo essa ajudadora idônea, Senhor. Que ela, da mesma forma, também continue sendo essa ajudadora no seu ministério, assim como a Mila, Senhor. Que Tu esteja também abençoando a Mila nesse propósito, Senhor, tão difícil que, como pastores, sabemos que é. Abençoa, Senhor, cada dia mais a vida de Israel e Bruna, assim como do Cadu e da Mila. Para a Tua honra, glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Amém. Pastor Youssef, por favor. Amado Deus, eu agradeço, Pai, o privilégio, meu Deus, de estar vivo para ver a ordenação do meu neto, Pai. A emoção me toma, Pai, porque eu me lembro do meu avô, Yoshua Cohen, da linha sacerdotal judaica, meu Deus. Esse momento é um momento profundamente espiritual, Pai, porque eu tenho certeza absoluta que Tua mão está estendida sobre essa família, Pai, que Tua mão está muito a tempo, Senhor, fazendo com que cada um de nós cumpramos a nossa posição que o Senhor nos colocou de servos. Que nós esperemos, Senhor, a volta do nosso Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. Eu fico, Senhor, vibrando de rejúbilo por ver meu neto nesse momento, Senhor. A terceira geração cristã, vindo de uma geração sacerdotal judaica, sendo apresentado ao Senhor e ungido pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando o Israel, Bruna e toda a descendência dele. Que os dois tenham o prazer que meu filho Sérgio e o bispo Martim Lutero estão hoje, tendo de ver os seus filhos envolvidos e trabalhando na obra do Senhor. Obrigado, querido Deus. Também, Pai, peço que o Senhor esteja falando profundamente ao coração do Cadu, meu Deus. Que ele e sua esposa Mila, também sua serva, Senhor, sejam usados poderosamente na Tua obra, Senhor. Que nós possamos ver frutos vindo desse momento, Senhor, porque Tu estás aqui, estás falando ao coração de cada um de nós, Senhor, enchendo o nosso coração de alegria, Pai. Pai querido, obrigado por esse dia de vida que o Senhor me deu, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Vou pedir aos candidatos que ficam aqui à frente, entreguem esses presentes ali, deixem os presentes ali, para nós tirarmos então uma foto oficial, mas se coloquem aqui à frente então, por favor, os dois. Nós vamos então encerrar com uma palavra de oração, e depois desta palavra de oração, isso podem ficar em pé mesmo na frente. Após essa palavra de oração, eu gostaria de convidar os pastores presentes, nós temos uma pequena recepção aos senhores, mas incentivar a todos, para que possam cumprimentar os nossos novos pastores. Eles descerão, estarão aí para receber o cumprimento de todos. Vamos então estender nossas mãos. Pai amado, Deus bendito, nós Te louvamos pelo culto de hoje, onde Jesus foi glorificado e onde 2 servos de Jesus Cristo foram levantados ao ministério pastoral. Nós oramos, nós abençoamos a vida dos Teus filhos, abençoamos a vida do Teu povo e pedimos, Pai, leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança, despedindo-nos e abençoando-nos
debaixo do teu amor, debaixo da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e debaixo das doces consolações do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E que Deus vos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Vamos tirar a foto oficial com eles? Fiquem aqui então, venham aqui no centro, fiquem aqui no centro. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só.